Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja no coração de vocês, mais uma vez aqui, falando da palavra de Deus. Olha só, hoje a gente vai responder um assunto que quase sempre alguém deixa um comentário aqui no nosso canal, aqui nos vídeos, principalmente nos vídeos aqui do Tirando Dúvidas, que é esse quadro que a gente tem, e muito é questionado, somos por muitas vezes criticados referente a esse assunto, não é? É difícil um vídeo que alguém não coloque, escreva sobre isso. Sobre o ministério feminino, não é? Ou, como muitos falam aí, o pastorado feminino. Nós já gravamos alguns outros vídeos, muita gente não concorda, né? É um direito de cada um, enfim. Mas o pessoal sempre, eu vou deixar no card aqui, eu acho que você vai poder ver nos comentários, que nós já falamos em outros vídeos, e até no início, às vezes eu mesmo me referia à pastora, aí muita gente, não, pastora não existe, babá, né? Enfim, então a gente vai estar falando novamente sobre esse assunto aqui no Tirando Dúvidas, sobre o ministério feminino. É bíblico ou não é? Esse é o nosso Tirando Dúvidas de hoje. Pois é, esse é um assunto bem difícil de fazer com que as pessoas aceitem, né? Mas o que eu posso responder? Não me adianta falar muito sobre o assunto pelo fato de que cada um tem a sua própria opinião. Mas vamos ler o que diz em 1 Coríntios 14, 34, que é o versículo que as pessoas se baseiam para falar isso. Que diz assim, ó: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Veja só, então, baseado nesse versículo aqui, né, muita gente diz que pastora não pode pregar, não pode ter alguma atividade na igreja. Mas o que nós temos que entender aqui é que, nesse caso, o apóstolo Paulo estava se referindo ao comportamento das mulheres da época da igreja de Corinto. Porque naquela época, o templo, vamos dizer assim, a sinagoga, o lugar de adoração, ficava um lado para os homens e um lado para as mulheres. E aí, então, quando as mulheres não entendiam alguma coisa que a pessoa que estava explicando falava, elas perguntavam para o esposo que estava lá do outro lado: o que é que significa isso? Me explique. Aí, então, para não dar confusão na hora do culto, né, na hora do ensinamento da palavra, o apóstolo Paulo disse isso aqui. Isso aqui a história nos conta. Então, nós podemos observar que era para o bom andamento da obra do Senhor, mas nesse caso aqui. E que as mulheres, então, perguntassem em casa, quer dizer, para não atrapalhar o andamento do ensino. Mas nós também podemos observar, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que Deus usou mulheres para fazer a sua obra, para serem profetisas, para serem pregadoras, né? Esse pregadoras aqui eu uso no sentido geral, porque uma pessoa que anuncia a palavra, que é profeta, como a Bíblia chama, né, as mulheres aqui no caso de profetisa, são pastoras. Quer dizer, não pelo fato de usar a palavra pastora, mas estão fazendo o ministério de Deus. Então nós podemos considerar que Deus aceitava sim, e aceita, pelo fato de que, olha só, no Velho Testamento nós temos Miriam, que era irmã de Moisés, que teve assim um papel bem destacado, né, como uma autoridade feminina.
Nós temos também Débora, que foi juíza entre 13 homens. Ela foi juíza, Deus escolheu ela para ser juíza. Uda também, profeta, entre homens. Então, esses são os casos que podemos citar aqui. E no Novo Testamento, então, fala também de Priscila e Febe. Mas, né, não vou nem estar falando, então, dessas aqui, com mais explicações, porque eu quero te dizer assim, ó, Jesus escolheu uma mulher para anunciar para os discípulos, homens, depois que ele ressuscitou, que ele tinha ressuscitado. Então, nós podemos ver em João, capítulo 20, versículo 17, que ele mandou Maria ir até os discípulos e anunciar. O que é esse anunciar? Anunciar a palavra. Então, nada mais do que pregar. Anunciar que ele tinha ressuscitado. E se ele permitiu que Maria fizesse isso, anunciando que ele tinha ressuscitado, ele permite que as mulheres também façam isso hoje, anunciando que ele ressuscitou. Então, Jesus escolheu mulheres também, né? E de mais a mais, né, nós podemos entender que diante de Deus nós somos iguais. O sexo não diferencia, vamos dizer assim, a capacidade. Nós sabemos que o homem é o cabeça, foi criado primeiro Adão, para depois Eva. Mas eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando de capacidade para pregar, para evangelizar, para anunciar a respeito da salvação em Jesus. Porque Atos 2,17 nos diz isso, né? Vamos ler aqui, Atos 2,17 e 18, que nos fala o seguinte. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele não está falando aqui só sobre os homens. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E olha o detalhe, e profetizarão. Então esse profetizarão aqui entra também nessa área de pregação, né? Então se o próprio Deus escolheu, por que o homem, a situação, né, das pessoas são tão contra uma mulher pregar? Eu não vejo nada de errado de uma mulher pregar, pelo fato de que Jesus também diz, né, em em Lucas 10:2, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E aí ele disse, orai para que venha mais trabalhadores. Então, por quê? Uma mulher não pode pregar o evangelho? Qual o problema disso? Né? Se Deus está dizendo, Jesus falou que tínhamos que orar para que viessem mais trabalhadores, porque a seara é grande. Jesus ali falou que venham mais homens? Não, ele não fez essa distinção, tanto homem como mulher, mas que sejam trabalhadores, ou seja, pregar a palavra. E nós podemos observar na grande maioria das igrejas, a maior parte de pessoas dentro de uma igreja são mulheres, sempre assim, em qualquer lugar. Então, por que Deus iria impedir que uma mulher tivesse um ministério pastoral? Por quê? Não tem razão para isso. Mas você é livre para pensar o contrário, né? E assim como você é livre para pensar o contrário, eu também sou livre para pensar que pode sim, que Deus nos escolheu mulheres também para isso. Tá aí, gente, então. Eu tomo aqui também um pouco da liberdade de falar desse assunto, como ele é muito batido nessa tecla. Muita gente nos questiona, eu acredito que em outros canais aí onde há mulheres pregando, dando estudos bíblicos, também devem receber essa crítica, que eu não entendo muito o porquê, né? Mas enfim, a sua opinião. Mas assim, eu vou deixar aqui uma coisa para você pensar. Se a mulher não pode pregar na igreja, não pode falar na igreja, ok. Mas se ela sai para fora da igreja, na rua, no ponto de ônibus, no trabalho, onde ela estiver, e alguém aparece, né, necessitado de ouvir o evangelho, essa mulher deve pregar ou não? Ah, sim, ela deve pregar porque ela não pode falar na igreja. Pense comigo, esse é um pensamento bem fariseu, não é? Você pode fazer uma coisa fora da igreja e dentro da igreja faz uma diferente. Então pense comigo, se isso é correto, não é?
Ah, não, ela não pode pregar nem fora nem dentro. Aí, meu irmão, então aí fica difícil. Aí não é mais nem cristianismo, né? Aí já é ser fariseu. Então eu deixo aí. E se você não sente, né, não gosta, não assista, né? Não assista os vídeos, o nosso aqui e os de outros irmãos, de outras pastoras mulheres. A palavra pastora a gente fala assim num sentido de carinho. Óbvio que a palavra pastora não está na Bíblia, como muitas outras palavras não estão também, né? Como livre-arbítrio, como Santíssima Trindade, também não estão na palavra de Deus. Mas se você não sente, né? Que Deus abençoe você. Eu espero que possamos ser salvos aí, tá bom? Então eu deixo essa palavra aí para você. E se você sente, né, de acompanhar aqui o nosso trabalho, ou de outras mulheres que se chamam pastoras, né, pelos irmãos da igreja, fique à vontade, se não, deixe, né, continue orando, continue aí no teu ministério, no teu estudo bíblico, o pensamento é livre para cada um. Eu agradeço a todos que mandaram aí, né, esse questionamento no nosso canal aqui. Foram muitos comentários, eu não vou ler aqui apenas um nome. Muitos, principalmente quando as pessoas discordam da nossa opinião, elas atacam aqui. Não tem pastora na Bíblia, né? Tem um monte de palavra, como eu repeti aqui, tem um monte de palavra que não tem, né? A própria internet que você está assistindo aqui não existe na Bíblia, né? Um monte de palavra que não existe mais, que não existe, quer dizer que ainda não existiam, desculpa. Então, se a gente for olhar por esse lado, é um pouco meio pessoal às vezes o ataque. Então, desde que seja por dentro da palavra de Deus, desde que esteja fundado na palavra, é válido. Você discordando ou não, eu agradeço a sua audiência. Eu convido, se você sentir, de se inscrever, de deixar o seu like aqui nos nossos vídeos, fique à vontade. Basta você clicar aqui, ó, e você vai estar conhecendo o nosso conteúdo. Obrigado, Deus abençoe.